Nós falamos sobre, assim, sobre esse modelo de Dalton. E agora, assim, por exemplo, quando a gente tem uma mistura, ou melhor, quando a gente só tem um componente, a gente vai lá, pega o valor da energia interna, da entalpia ou da entropia, e a gente calcula. E quando a gente tem uma mistura, tá? A gente tem assim alguns gases que estão dentro dessa mistura. Como que a gente faz para calcular a energia interna, ou a entalpia, ou a entropia, tá? Vocês vão ver que mais ou menos é muito, assim, é tudo muito parecido, tá? É tudo muito igual. Vai depender se o gás, se as propriedades do gás vão estar na base molar ou se elas estarão na base mássica, tá? E existem alguns gases específicos, tá, que as propriedades, né, no caso da energia interna ou da entalpia, ela é constante, tá bom? Então, vamos ver o caso que essa propriedade é variável. Tá? No caso, vamos supor assim, existe na tabela do Shapiro, tá? Algumas propriedades que são dadas na base molar, outros autores só dão umas propriedades na base mássica, então depende um pouco aí de cada autor que é usar. Bom, no caso da energia interna específica na base molar, tá? Então nós vamos ter essa barra, significa que a energia interna está na base molar, ou seja, ela é dada em kJ por kilomol. Ok? Então, é por isso. Tá? Então, ó, o número de mols da mistura vezes a energia interna específica da mistura é igual ao número de mols, né, do primeiro componente vezes a energia interna do primeiro componente, mais o número de mols vezes a energia interna do segundo componente, até completar todos os componentes da mistura. Ou seja, tá? O número de mols vezes a energia interna da mistura é a soma do número de mols vezes a energia interna de cada componente. E quando a gente passa esse M dividindo, tá, vai ficar NI sobre M, vai virar a fração molar. Então, a energia interna da mistura, na base molar, né, específica da por cima, é a soma da fração molar vezes a energia interna de cada componente. Então, é um somatório. Percebe? Tá? Nós vamos fazer isso na aula que vem. Bom, não tinha aqui nesse slide, mas tem na apostila. E se a energia interna específica for na base mássica, tá? Então você vai só pegar a energia interna, vai ser o somatório da fração mássica de cada componente vezes a energia interna de cada componente. Percebam que a gente está fazendo somatório de FI vezes o I, e aqui somatório de YI vezes o barra I. Tá? E o que relaciona a energia interna da mistura na base mássica da mistura com a energia interna na base molar da mistura? O mol. Tá? A energia interna na base mássica é a energia interna na base molar dividido pelo mol. Tá? Pelo mol da mistura. Tá? Essa energia interna aqui no numerador é kJ por kilomol. O mol é quilo por kilomol. Então vai ficar kJ por quilo por quilo. Tá? O mesmo se aplica para a mistura, se aplica para cada componente. Energia interna na base mássica, energia interna na base molar dividido pelo mol de cada componente. E aqui, ó, antes, né, energia interna, tá? Perceba que aqui está o grande, tá? O U barra, o U minúsculo com a barra em cima, kJ por kilomol. O U minúsculo é kJ por quilo. E o U maiúsculo é kJ. Pode ser também joule por kilomol, joule por quilo, né, aqui desse lado, ou aqui pode ser joule. Então, geralmente é mais comum ser dado em kJ. Tá? Então, a energia interna de uma mistura, tá, que se o grande, a energia interna do primeiro componente, mais a energia interna do segundo componente, até o último componente. Ou seja, é a soma das energias internas de cada componente. Tá bom? E essa energia interna aqui é dada em kJ.
Bom, então olha só, a mesma fórmula aqui que se aplica para cada componente se aplica para a mistura, tá? Então, ó, a energia interna do componente é a massa do componente vezes a energia interna específica na base mássica desse componente, que vai ser igual ao número de mols desse componente vezes a energia interna desse componente na base molar. Tá? Então, M vezes U é igual a N vezes U bar, tá? Para o componente. E também é válido para a mistura. Tá? A energia interna da mistura em kJ é igual a massa da mistura vezes a energia interna da mistura, que é igual ao número de mols da mistura vezes a energia interna da mistura na base molar. Então, aqui, ó, massa, quilo, vezes esse U minúsculo, quilojúlio por quilo. Quilo vezes quilojúlio por quilo vai dar quilojúlio. Desse outro lado aqui, número de mols, né, quilomol, peso barra, quilojúlio por quilomol. Então, ó, quilomol vezes quilojúlio por quilomol vai dar quilojúlio. Então, o resultado é o mesmo. Bom, vai depender se é dado na base, se está na base mássica ou na base molar. Por exemplo, as propriedades do ar estão na base mássica e as propriedades, por exemplo, do CO2, do CO, do N2, do H2O estão na base molar. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe. Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, olha só, estimativa da entalpia. Percebo que praticamente é a mesma coisa. Ó, vou voltar. Estimativa da energia interna. Estimativa da entalpia. Ó, a entalpia na base molar, a entalpia da mistura, tá? É a soma da fração molar vezes a entalpia de cada componente na base molar. A entalpia na base mássica, né, a entalpia específica, é a fração mássica de cada componente, é a soma, né, da fração mássica da componente vezes a entalpia de cada componente. Tá? Então, ó, percebam a relação, né? Aqui a entalpia na base mássica, esse outro anterior é a entalpia na base molar. Tá? De aqui, ó, a entalpia da mistura, na base, esse aqui na base mássica, né, é a entalpia da mistura na base molar dividido pelo mol da mistura. A entalpia de cada componente, né, na base mássica, é a entalpia de cada componente na base molar dividido pelo mol de cada componente. E o H maiúsculo é o H1 mais H2, né, é a soma das entalpias de cada componente, né? Então, ó, esse HI, né, entalpia, que é dado em kJ, tá, do componente, é a massa do componente vezes a entalpia do componente na base mássica, que é igual ao número de mols do componente vezes a entalpia do componente da base molar. Tá? Então, ó, quilo vezes quilojúlio por quilo dá quilojúlio. Quilomol vezes quilojúlio por quilomol vai dar quilojúlio. Aqui, ó, o mesmo se aplica para a mistura. Tá? A entalpia da mistura é a massa da mistura vezes a entalpia específica da mistura na base mássica, que é igual ao número de mols da mistura vezes a entalpia da mistura na base molar. Ó, o M, quilo vezes quilojúlio por quilo, vai dar quilojúlio. M vezes H barra, então vai ficar quilomol vezes quilojúlio por quilomol, vai dar quilojúlio também. Aqui, ó, estimativa de entropia. Perceba que agora é S. Era o U, depois virou H e agora virou S. Tá? Então, ó, a entropia na base molar, a entropia específica, tá? É o que? A soma da fração molar de cada componente vezes a entropia na base molar de cada componente. É a soma desse produto. Bom,
A entropia específica na base mássica é a soma do Fi vezes Si. Tá? Então, é a soma da fração mássica vezes a entropia de cada componente na base mássica. Vai dar a entropia específica na base mássica da mistura. Relação entre S e S barra. Tá? Aqui, ó, S é igual a S barra sobre mol. Ok? A unidade do S barra é kJ por quilomol Kelvin. O mol, quilo por quilomol. Dividindo esse S barra por M, vai ficar kJ por quilo Kelvin. Tá bom? O que se aplica para a mistura se aplica para cada componente. Ou seja, a entropia específica de um componente na base mássica é a entropia específica do componente da base molar dividido pelo mol desse componente. Tá? São as mesmas unidades, tanto do componente como da mistura. Tá? É a mesma unidade. Então, lembra lá que tinha o U grande, o H grande, agora nós temos o S grande. O S grande, que é o da mistura, é o S1 mais o S2 até o SI, né? Ou seja, é a soma do SI. Tá? Ou seja, é a soma da entropia de cada componente. A entropia de cada componente é a massa de cada componente vezes a entropia específica de cada componente. Tá? Então, perceba que quando a gente fala de entropia específica, tá? é essa entropia dividida pela massa. Bom, esqueci de colocar aqui. Vou colocar... ela também é o NI vezes o S barra I. Tá? Então, NI é igual a NI vezes S barra I. Tá? Eu não vou colocar agora porque está gravando. Conforme a tecla que eu aperto, às vezes para a gravação e sai. Tá? Tem umas teclas aí de pausar, né? Então não vou fazer isso agora, faço depois. Então, faltou aqui, colocar que é igual a NI vezes S barra I. E a mesma coisa a entropia da mistura, é a massa vezes a entropia específica na base mássica da mistura. Tá? Que é igual ao número de mols da mistura vezes a entropia específica da mistura, que é o S barra. Ok? Bom, lembrando que estamos trabalhando com entropia, tá? Para gases ideais, tá? Então a fórmula é um pouquinho, é bem direta a fórmula aí, que aí a gente vai fazer exercício para mostrar para vocês, tá? Isso já foi dado lá em termodinâmica 1 e a gente vai voltar a fazer alguns exercícios, bom? Bom. Deixa eu só comentar mais um detalhe e aí eu vou, né, daqui a pouco a gente para a aula, ok? Que falta só um pouco. O seguinte, o calor específico a volume constante na base molar, né, C barra V, é igual ao somatório de YI vezes CV barra I, ou seja, o calor específico de uma determinada mistura é o somatório de YI vezes o calor específico de cada componente. A mesma coisa se aplica para o calor específico à pressão constante, tá? Na base molar, é o somatório de YI vezes o CP barra I, ou seja, o calor específico à pressão constante de cada componente na base molar. Ok? Então, isso aqui estamos falando para a base molar. Se fosse na base mássica, aqui seria só, não teria esse traço, seria só CV, aqui seria FI e aqui seria CV na base CBI de cada componente. Mesma coisa seria para o calor específico, a pressão constante na base mássica. Tá? Seria o CP, seria igual ao somatório de FI vezes o CPI, tá? Sem o traço. Tá? Eu vou acrescentar isso nos slides para vocês terem aí, para não esquecer. Tá? Então, são esses alguns pequenos detalhes que às vezes passam um pouco batido, né? Mas para vocês que estão aprendendo, é importante ter para vocês saberem como é que faz. Tá? Muito bem. Professor,
aqui deixa gravado, tá? A unidade do calor específico na base molar, tá? Tanto um como o outro, é kJ por kilomol Kelvin, tá? O calor, a unidade do calor específico na base mássica é kJ por quilo por Kelvin, tá bom? Tá? Eu vou colocar, bom, tudo isso que eu estou falando, ó, é processos com mistura com composição constante. Então, nós temos uma mistura no estado 1, então uma temperatura T1, pressão T1, ela vai passar para o estado 2, uma temperatura T2, P2, tá? Com a mesma composição, tá? Então, ó, nós vamos ter aqui um estado inicial, energia interna inicial, que vai ser a soma da energia interna de cada componente, vai ter a entalpia no estado 1 e a entropia no estado 1. Para o estado 2, vai ter energia interna no estado 2, a entalpia no estado 2 e a entropia no estado 2. Tá? Então, pode acontecer essa transformação, tá bom? Essa vai, quer dizer, na verdade, vai acontecer essa mudança. Por exemplo, você tem lá um recipiente, né, com nitrogênio e dióxido de carbono. Eles são aquecidos, por exemplo, eles são aquecidos de 20 graus Celsius a 200 graus Celsius. Tá? O que vai acontecer com a energia interna dele, com a entalpia e com a entropia? Bom, processo com misturas de composição constante. Tá? A mesma coisa que estava lá, então nós vamos ter aqui ó, na base molar e a energia interna na base mássica, no estado 1 e no estado 2 da energia interna. Tá? A mesma coisa pode ser para a entalpia, no estado 1, e a entalpia no estado 2. E também a entropia no estado 1 e a entropia no estado 2. O primeiro somatório de cada um deles se refere com a composição na base molar. E o segundo somatório, a composição na base, as propriedades na base mássica, tá bom? Eu até quero, pelo menos, terminar essa teoria aqui, pra gente, igual eu falei, né, fazer exercício ano que vem. Então, ó, esses processos com a mistura, composição constante, igual eu falei, né? Nós temos a energia interna, tá? Que é dado pelo somatório do MI vezes o barra I na condição 1, que é igual ao MI vezes o I na condição 1, ou seja, a temperatura T1. E depois, no estado 2, nós temos o 2, né? Esse 2 significa que seria energia interna na temperatura 2. É o soma do número mol de cada componente vezes o barra I na condição 2. Que é igual ao somatório de MI vezes o I na condição 2. Então, percebam assim, você tem uma condição 1 e depois uma condição 2. O mesmo, né? Então, ó, lembrando que esse o barra 1, tá? É um somatório de YI vezes o barra I1. Ou em termos de fração mássica. Fração molar é essa equação, o barra 1 é a energia interna específica da mistura na condição 1 e o U1 é a energia interna da mistura na condição 1, mas na base mássica. A mesma coisa ocorre com o barra 2 e com o 2, tá? Que é o barra 2 é o somatório de YI vezes o barra I2 e o 2 é o somatório de FI vezes o I2. Tá? Eu sei que são muitas formas, tem muita coisinha, alguns detalhes, mas vocês vão aprender fazendo exercício. E é o que nós vamos fazer na próxima aula. Tá? Então, não precisa ficar decorando essas formas, fiquem tranquilos com isso. Tá? Processos com misturas de composição constante. Ó, variação de energia interna durante o processo. Ó, o 2 menos o 1 é o somatório de MI vezes o barra I na temperatura T2 menos o barra I relacionado a T1. Tá? Ou o 2 menos o 1 é a massa de cada somatório da massa de cada componente
vezes a variação da energia interna entre o estado 2 e o estado 1. Tá? Ou podemos ter o delta barra U, que é o YI, vezes essa diferença de energia interna. Ou o delta U minúsculo, é o FI, vezes a diferença da energia interna. Tá bom? Prestem só atenção no que eu estou falando. Não, a mesma coisa, ó, processo com a mistura, com pressão constante, variação de entalpia durante um processo. Mesma coisa, ó, H2 menos H1 é o NI, mesmo a diferença de entalpia entre P2 e P1. Delta H barra é a fração molar vezes a diferença de entalpia entre o estado 2 e o estado 1. Variação de entropia durante o processo. Mesma coisa, ó, S2 menos S1 é o NI vezes a diferença de entropia. E o delta S barra é o YI vezes a diferença de entropia entre o estado 2 e o estado 1. Bom? Bom, aqui que tem os detalhes, tá? Variação de entropia específica do componente I é dada por, ó, o delta S barra I é o S barra I, essa letra, esse zero aqui, T2, ou uma bolinha, né, T2, menos S barra 0, essa bolinha, T1, menos o R barra vezes LN de PI 2 sobre PI1. Temos que lembrar. Aqui, como é do componente, nós vamos ter aqui a pressão parcial do componente no estado 2 e a pressão parcial do componente no estado 1. Ó, agora um detalhe. Ó. Sabendo que a razão das pressões parciais do componente I é a mesma que a razão entre as pressões da mistura, ou seja, P2 sobre P1 é igual a YI P vezes P2 sobre YI vezes P1, que é igual a P2 sobre P1. Tá? Então, ó, a gente, ao invés de usar o P2 sobre P1, a gente pode usar P2 sobre P1. Cuidado que não é sempre que pode ser feito isso. Tá? Eu vou mostrar um exercício para vocês que isso aqui não pode acontecer. Quer dizer, já vou até falar, né? Quando que não pode acontecer? Quando você tem dois compartimentos separados e você mistura esses gases. Tá? Aí não tem jeito de fazer isso aqui, P2 sobre P1. Mas, por exemplo, você tem um cilindro, conjunto cilindro-pistão. Ele tem lá um volume de, por exemplo, 50 cm3. Tá? Tem lá o CO2 mais o ar. Ocorre uma explosão, ele expande. Tá? Esse ar mais esse CO2, as pressões parciais de a razão entre as pressões parciais de cada componente é a mesma razão entre as pressões da mistura, entre o final e o inicial. Tá? E por último, tá? A variação da energia interna de cada componente, a variação da energia interna de cada componente é o CV, C barra, né, CVI, tá? Então é o calor específico como constante na base molar do componente vezes T2 menos T1. E delta U barra é o CV barra vezes T2 menos T1. Isso aqui é da mistura. Tá? O mesmo serve para a variação de entalpia, que é o CP vezes a diferença de temperatura. Esse delta H barra é o CP barra vezes T2 menos T1. Tá? E a variação de entropia, o delta S, é o calor específico da pressão constante vezes Ln de T2 sobre P1 menos R barra vezes Ln de P2 sobre P1. Na verdade, aqui é o P2I sobre P1I. Tá? Mas isso aqui só é válido se não mudar a composição da mistura entre o início e o fim. Bom? E o delta S barra é o CP barra vezes Ln de T2 sobre P1 menos R barra vezes Ln de P2 sobre P1. Isso aqui, ó, quando a gente adota calores específicos constantes. Isso aqui tem que ser falado no enunciado. Tá? Aqui eu vou colocar o P2I sobre P1I para não confundir. Tá bom? Né? Porque eu falei no slide anterior aqui que podia fazer isso, mas só se a mistura, não houver alteração da mistura entre o início e o fim, tá bom? Então, por isso que está aqui desse jeito, mas, né, precisa tomar cuidado. Então, por hoje é só.